11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos. O que é incircunciso? Que não tinha feito a fimose, né? A fimose. É uma espécie de fimose, vamos dizer assim, tá? Era o símbolo do pacto com Abraão. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixando do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque minha boca nunca entrou nada impuro, nem imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. Aí depois ele vai contar aqui, apareceu os 3 homens lá, ele foi na casa de Cornélio. Mas a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que Pedro já havia sido trabalhado com essas questões. Tá? Porque nós vimos aqui a semana passada que quando Pedro estão comendo lá no meio dos gentios, começa a vir um pessoal que era judeu cristão, né? Judaizante, e ele começa então a se camuflar. Epa, vamos sair daqui e tal. Aí Pedro vai e chama a atenção dele. Tu, sendo judeu, vive como gentil, tu queres fazer o gentil. Paulo, tu como judeus, queres viver como gentil? Como obrigas os gentios a viverem como judeu? Né? Então esse foi o contexto semana passada, que foi o confronto de Paulo com Pedro. Paulo confronta Pedro, que dizem que foi o primeiro Papa, né? Papa sendo confrontado, ele errante, errou pra caramba, negou Jesus, mas é outra história. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua graça nessa manhã. Eu de mim mesmo não posso fazer nada de conhecimento, nada, eu quero a sabedoria do alto. Abre os corações empedernidos, tira as escamas, Senhor, dos olhos, os tampões dos ouvidos, para que ouçam a Tua palavra, e que o Teu Espírito, Pai, através dela, possa cumprir o propósito. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho são as boas novas. E as boas novas é Jesus. E Jesus é o Evangelho. Louvado seja o Teu nome, Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os pensamentos, Pai querido, que eu sei que Tu conhece cada um deles. Me perdoa. Tua palavra diz que Tu sonda o coração e Tu sabe o que está na mente. Senhor, Pai amado, que Teu perdão esteja, Pai querido, em todas as áreas da minha vida, porque o Evangelho veio para todo homem, o homem todo e o Evangelho todo. Que o Senhor possa ministrar sobre nós, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Então, queridos, nós acabamos de ler aqui um texto onde mostra que Paulo já estava trabalhado por Pedro, já estava trabalhado por Deus quanto à questão da circuncisão. Que ele, muita gente acha que Pedro era o cara que ainda estava meio agarrado ao judaísmo. Então, não, ele já era livre. O problema dele foi mais de aceitabilidade, né? E a gente vai continuar vendo isso aqui. Diz assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Então, ele chama os Gálatas que estavam indo também com esse problema, chegam os judaizantes, os cristãos, e eles começam então a entrar na deles. Qual era o tema central desses judaizantes? Eles diziam
que você tinha que receber Jesus como teu Senhor e Salvador, mas circuncidar, guardar o sábado e comemorar as festas anuais. E Paulo diz, não, Jesus é suficiente para a nossa salvação, a morte dele substitutiva não acrescenta mais nada nisso, ele é suficiente, mais ninguém. E ele continua, quem vos enfeitiçou? Paulo aqui começa a olhar Gálatas como se ele estivesse enfeitiçado, não no sentido literal da coisa. Você já viu uma menina ou um menino que se apaixona por um bandido ou por uma pessoa de mau caráter? A ideia não é que a pessoa fique enfeitiçada? Ou não? Ou o homem também, o homem está lá, o cara ele se apaixona por uma mulher que só Jesus na causa. Todo mundo sabe que é ruim, o problema é sério, o negócio é sério. Aí a família diz que parece que fez até macumba. Não é assim que fala? Parece até que a mulher fez macumba. Mas é porque a pessoa está meio que enfeitiçada, está fora da sua razão, só está pensando com as emoções e as paixões. E quando cai a ficha e volta ao normal, a própria pessoa reconhece isso. E Paulo está falando isso. Essa pessoa está como que enfeitiçada. É essa linguagem que ele está usando. Vocês estão sendo enfeitiçados, vocês estão sendo influenciados, vocês estão embarcando numa que não é legal. A cruz de Cristo é suficiente, não tem que circuncidar, guardar sábado, fazer isso, blá, 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 não tem. Quantos irmãos hoje em dia nas igrejas já estão enfeitiçados? Porque tem que fazer isso, senão Deus não faz, tem que fazer aquilo, senão Deus não faz, tem que fazer aquilo outro, e subir, descer, subir, descer, e tem, senão o negócio pega. Eu conheço um irmão que perdeu o emprego porque o pastor dele disse que ele tinha que subir monte de segunda a sexta. Ele perdeu o emprego. É um feitiço ou não é? É um feitiço. Porque a pessoa vai embarcando sem o conhecimento, vai entrando, acabou. Então são as coisas assim que, se não tiver... ainda passa-se como cristão, mas não é. É coisa da arte, imaginação do ser humano. E Paulo aqui confronta essas coisas. Para com isso, vocês parecem enfeitiçados. Por isso que quando Paulo prega na cidade de Bereia, os bereanos, tudo que Paulo falava era um apóstolo, hein? Peraí, Paulo, o que tu falou? Qual versículo? Não, o contexto diz outra coisa. Não. Eles eram prescrutadores, inquiridores. Eles analisavam o que Paulo estava pregando para ver se era realmente de acordo com as escrituras. Ele não ia embarcando, fechava... Não, meu pastor falou. Não é a Bíblia que fala. Se o teu pastor falar fora da Bíblia, ele está fora. Por isso que eu gosto de pregar expositivamente, capítulo por capítulo, porque eu não vou falar o que eu quero. Vou falar o que a Bíblia está mandando eu falar. Não vou criar aqui nenhum tipo de feitiço na sua cabeça, a não ser a palavra de Deus, que ela tem base. Amém ou não amém? Ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É como se ele estivesse usando a imagem. Ele está perguntando assim, Paulo César, quando pregaram para você, o que pregaram para você ter se convertido? A imagem que você viu durante a pregação foi de um Cristo crucificado, de alguém pagando um preço que não merecia no seu lugar, alguém que sofreu daquele jeito para você não sofrer, alguém que morreu daquele jeito para te religar com Deus, porque todos nós nascemos fora de Deus. Só nos religamos com Deus pela fé no Cristo dele, é isso que diz as Escrituras, não eu, mas as Escrituras dizem isso. Sem essa fé no Cristo substituto, eu não me religo com Deus. E religar com Deus significa religião. A palavra religião significa religar. Ok? No sentido bíblico, não no sentido de hoje que a gente coloca a religião como algo, faça isso, não faça aquilo outro, aquela coisa toda. Faça, não faça, que é justamente o que Paulo está batendo aqui. Não faz isso. E ele continua. Cristo foi exposto como crucificado, quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando que o Espírito Santo te selou?
Quando você nasceu de novo? Quando os tampões caíram dos teus olhos, as escamas? Quando foi que você passou a amar a Deus sobre tudo, coisa que você nunca fez? Deus, legal, conheço Deus, já ouvi falar. Mas um dia Ele vem e te sela com o doce Espírito dEle, e esse Espírito Santo abre os teus olhos e você então se apaixona pelas coisas de Deus de tal maneira que tem sede de conhecê-lo, de ter sede de ter comunhão com Ele, e quanto mais isso acontece com você, mais Deus se revela para você, que chamamos de regeneração, o novo nascimento. Primeiro Deus pega o seu coração, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, segundo Ezequiel e Jeremias. E aí quando a palavra cai num coração pronto para receber essa palavra. Isso é a doutrina da regeneração, está por aí. Essa é a doutrina da regeneração. E aí, quando eu observo que isso, o Espírito Santo foi dado pela pregação da fé no que Jesus fez, eu não posso agora que comecei pela fé, João, agora começar a querer guardar a lei pela minha carne. Quando ele diz carne aqui, é a tentativa, nesse texto aqui, é a tentativa de ser aceito por Deus pelo que eu faço. Eu não fumo mais, eu não bebo, eu não cheiro, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu vou ser aceito pelo que eu faço. Ele está dizendo, não é isso, vocês não podem ser salvos pelo que vocês fazem, nem pela guarda da lei. Já que a lei eram 613 mandamentos, já imagine se eu começar a tentar guardar 1, 2, 3, as leis cerimoniais, as leis civis, as leis morais, que são os 10 mandamentos, os 3 tipos de lei. Eu vou ficar maluco. Nem os judeus conseguiram, ninguém conseguiu. Só teve um que cumpriu a lei ipsis literis, de ponta a ponta. Quem foi? Cristo Jesus. Ele cumpriu e poderia ir para casa, mas não, deu meia volta, foi para a cruz para morrer por você que não consegue cumprir, nem por mim. Amém? Então, o dia que você partir e for prestar conta a Deus, a única coisa que Ele vai perguntar é, você tentou se justificar pelas tuas obras ou pela fé no Filho que eu enviei nesse mundo para morrer por você no teu lugar? Essa é a única. E todo o Novo Testamento é central essa verdade. Eu poderia ficar aqui até amanhã dando texto para vocês lerem comigo. E eu posso até ficar, se quiser ficar depois do culto comigo, a gente fica até 6 horas mais ou menos, mostrando isso tudo aí. Tá bom? Ele diz, você receber o Espírito pelas obras da lei? Alguém pregou para você, Paulo? Paulo, você não pode mais fazer isso. Paulo, você não pode fazer mais aquilo. Liorra, você não pode... Foi assim que vocês se converteram? Foi dizendo, Jesus morreu pelos teus pecados. Nada que você faça pode agradar a Deus, a não ser sua fé no presente dele para a humanidade, que foi Jesus de Nazaré. Só isso pode agradar a Ele. Mas eu não posso... Não. A gente vai ver que isso é um outro passo que vem de dentro para fora depois. Está conseguindo entender? Isso é o Evangelho, gente. Esse é o Evangelho. Não por obras, mas por aquele que chama. Olha lá. Será que vocês são insensatos, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Se eu me converti, crendo que me foi pregado, que Cristo morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, e Espírito Santo veio e me tornou santo, separado, santo significa separado, e me tornou santo, santificado, aquele pecado que me dominava igual um louco. Cada um aqui tinha um pecado que dominava, não era? Que você não conseguia vencer de jeito nenhum. O Espírito Santo arrefece isso. O poder dele, ele é neutralizado. Sai 100%? Não, porque ainda temos o pecado remanescente. Agora a gente tem que orar e vigiar para não entrar em tentação, porque somos seres humanos. Mas a força daquele pecado acabou. Ele é neutralizado. Amém? Tinha uma pessoa aqui que bebia igual água, não conseguia parar de beber. A Bruna conhece quem é, né? Bebia muito. Entregou a vida a Jesus, acabou. Arrefeceu. Já era uma área do alcoolismo mesmo. Rodrigo, fumava igual um louco, bebia para aqui pro Cacique de Ramos igual um doido.
Bebi, era engradado em cima de engradado. Testemunho deles aqui, o casamento já praticamente no ralo. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio. E ele parou de... Gente, ele parou de fumar de um dia para o outro. O outro. Poderia, tem gente que ainda continua, às vezes lutando, né? Ainda foge um pouco, mas isso vai acabar. Mas ele foi de um dia para o outro. É isso que o Espírito Santo faz quando te sela, ele arrefece esse poder. Quantos ex-viciados estão aqui? O Wallace também, meu irmão, esse cara aqui, não vou nem lidar dele. Sem fumar maconha, sem cheirar cocaína. Olha aí a glória de Deus. Um dia para o outro. Um dia para o outro. Me converti, estava com tudo. Nunca mais. Achei saco de maconha na rua, achei que eu ia falar diabo. Joguei fora. Nunca mais. Então, quando alguém se converte de verdade, estou falando de verdade, não é gente que vai para a igreja, isso aqui é a bênção, correr atrás da cenourinha, Deus te abençoa, mas o que a igreja tem que pregar não é bênção, tem que pregar o evangelho. E aí as bênçãos seguirão. Amém? Está ao contrário, você vai para a igreja, só se prega, dá isso, que Deus te dá aquilo, isso não é evangelho. Não é. Eu vou morrer lutando que Deus me dá base bíblica para fazer isso. Então, esse evangelho maravilhoso, que Cristo morreu pelos seus pecados, que nada que você faça vai ser aceito por Deus, a não ser a sua fé nele, e essa fé genuinamente colocada, o Espírito Santo entra, arrefece o poder do pecado, em alguns até retira um monte de coisa, como foi no Wallace, no Rodrigo. Sente vontade de fumar ainda, Rodrigo? Pode falar isso perante Deus. Olha que tu pregou hoje sobre jurar, hein? Você jura a Deus? Entendeu? Então, arrefece. O poder do pecado arrefece. E ele está dizendo, vocês então se foram santificados, foi arrefecido o poder do pecado. Agora vocês vão viver a santidade gradativa, até o final da vida de vocês. Vocês agora vão ter que lutar. É a luta que Paulo vai falar entre o Espírito, que é a vontade de Deus, e a carne. Essa carne aqui não é essa carne aqui que ele está falando nesse sentido. Esse sentido aqui é tentar se aperfeiçoar na carne. Em Gálatas 6 vai dizer que a carne luta contra o Espírito. Essa carne é sarx, já é as inclinações. Essa carne que a gente está vendo agora aqui em Gálatas é a tentativa de fazer coisas certas para Deus. E a gente vai ver o porquê que não dá ali na frente, tá? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Por que Paulo fala isso? Quando alguém deixava de seguir o judaísmo e se entregava a Jesus, até hoje é assim, tá? Até hoje é assim. Se um judeu confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele é expoliado da sua família. Ele perde herança, ele é deserdado. O judeu e árabe, então, é até morto, se converter a Jesus. O judeu que entrega a vida a Jesus, ele é expoliado. Ele é maldito, ou seja, as pessoas falam mal dele. Ele é excomungado da sociedade cristã, judaica. Ele já não tem mais abertura, perde amigos, ninguém fala, nem a mãe nem o pai fala mais com ele, se ele do judaísmo se converter a Jesus. Para tu ver como a coisa é pesada. Por isso que Paulo fala aqui, será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Será que tudo que vocês perderam por causa de Jesus, vocês estão querendo agora voltar a guardar regra? Vocês receberam o Espírito pela pregação de Cristo na cruz do Calvário ou foi? Não, meu irmão, Deus não gosta disso não. Como nossos pais ensinavam, né? Olha o raio, vai cair na sua cabeça. Criança que mente, Deus castiga. Esse não é o Cristo da Bíblia. Então, a verdade, o Cristo verdadeiro, é por isso que a gente fala ortodoxo, a fé bíblica. É tão difícil de pregar ortodoxia. É difícil de pregar ortodoxia, a palavra de Deus. Porque Deus não se define. Não dá para pegar Deus e colocar numa caixinha. Não dá para definir. Uma hora eu estou pregando aqui, vai parecendo que eu estou pregando regras. Outra hora eu vou estar pregando aqui, vai estar parecendo que eu estou... Por quê? Por isso que tem que ser muito orado, buscar você pregar o evangelho de maneira correta. Por quê? Porque Deus é tão justo, a humanidade, segundo a palavra de Paulo, de Deus, está debaixo da ira de Deus, mas ele, ao mesmo tempo, não permite que toda a maldade que está no coração do homem seja
liberada, porque se liberar, meu amigo, do jeito que já está, nego incinerando, matando, escalpelando, traindo, roubando, mentindo, olha como é que está a nossa sociedade, isso é a natureza humana. Deus refreia em alguns momentos, porque se Ele entrega, meu Deus do céu, as nossas inclinações são, todos vocês, se vocês olharem para dentro, vocês vão ver os pensamentos que vocês têm. As inclinações que vocês têm, e eu também, são terríveis, gente. Somos terríveis. Por isso que precisávamos de um Salvador naquela cruz. Ah, mas eu não faço. Amém, você não faz, porque talvez seja mais jogo para você, andar correto, porque você quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter uma família, você tem uns interesses que é melhor você fazer as coisas, mas no coração você sabe o que está lá. Os desejos, as vontades, e só não faz, por isso que Jesus falou, vocês dizem que matar é errado, né? Eu, porém, vos digo, se você odiar uma pessoa internamente, você já é assassino, porque nenhuma morte externa começa sem primeiro ser brotada no coração, certo? Primeiro você gera as intenções aqui dentro, para depois praticar. Nada é assim, igual um robô. Nós concatenamos as ideias aqui dentro. Fazemos um bate-bola com os nossos pensamentos e geramos sentimentos que produzem desejos. Tudo que acontece externamente foi produzido aqui dentro. Talvez, às vezes, não na hora, mas já estava estabelecido na tua alma. Se caso uma situação daquela ocorresse, tu ia agir dessa maneira. Então, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte, ele está falando da lei moral. A regra áurea diz o seguinte, não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse, ou faça ao próximo o que você gostaria que fizesse. Sinceramente, você faz ao próximo o que você gostaria que fizesse contigo? Ou você não faz ao próximo o que você gostaria que não fizesse contigo? A gente muitas das vezes cobra mais o que os outros não fazem com a gente, o que a gente deixa de fazer com o outro, porque não nos conhecemos. Amém? Senhor, eu não faço ao próximo o que eu não gosto, mas é alguém precisando e você se esconde de ajudar. Você gostaria que o próximo te perdoasse, você não perdoa. Ainda faz a oração do hipócrita. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, perdoai-me como eu tenho perdoado. Ok? Espírito Santo sonda coração. Está pensando que Deus está olhando para a tua roupinha? Outro dia eu vi uma mulher, desculpa a expressão, tão feinha, mas feinha porque não tinha condições financeiras de fazer dar um jeitinho, mas ela era muito feinha e muito gordinha. Cara, como o Espírito Santo falou comigo naquele momento, eu não olho por fora, eu olho por dentro. Então Deus não está se importando se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, Deus está vendo a tua alma, o teu interior, é aí que Ele sonda, e a gente acha que Deus está se impressionando com a maquiagem da semana, com o sapato que eu comprei. Isso aí você está fazendo não é para Deus, é para que as pessoas vejam que você está na moda, né? Por isso que somos influenciados por toda a moda que surge aí, a gente tem que ter cuidado com isso. Você não está fazendo para Deus. E isso é profundo, porque eu vi aquela senhora gordinha, mas fininha, meu Deus do céu. E eu falei, glória a Deus, Senhor, porque essa mulher, o Senhor olha o coração dela. E a gente tem que parar de tratar os outros pelas coisas que vê por fora. Se está de terno, é executivo, né? Se é terno na Zona Norte, é crente. Se anda de bicicleta na Zona Sul, né? O cara é fashion. Se anda de bicicleta aqui, o cara é pobre. Ele tem que parar com esses estereótipos. Não é isso? Deus sonda corações e alma. Deus não está olhando para fora. Deus está olhando para dentro. Quando Saul veio, Saul era um homem bonito, não era? Ele foi o quê? Recusado por Deus. Quando escolheram um rei da casa de Jessé, um irmão de Davi que veio era bonitão. O cara, sarado.
Quem foi que Deus escolheu? Um criador de ovelha de 16 a 17 anos lá, que estava cuidando das ovelhas. Que Deus sonda corações. Amém? Vamos caminhar? Diz assim, ainda falando de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis vai dizer uma coisa muito bacana, que na verdade ele está parafraseando do próprio Tomás de Aquino, de Anselmo. Ele vai dizer uma coisa, que a lei do certo e errado está dentro da gente, não está ou não? Você não precisa ler a Bíblia para saber o que é certo e errado dentro de você. Todos nós temos essa lei. Aí C.S. Lewis vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, essa lei que está dentro da gente, ela foi colocada por quê? Por alguém. Ela não pode estar aqui automaticamente. Ela não é nada fisiológico. Certo? Ela foi criada. Essa noção foi criada dentro da gente. E já foi provado que não é simplesmente porque você foi criado num contexto cultural, moral. Ela é intrínseca a qualquer um. Fizeram os testes lá com as crianças criadas por lobo. Todo mundo tem um senso do certo e errado. Claro, cada um diferencia um pouco por algumas questões sociais. Porém, todavia, entretanto, essa lei do certo e errado, ela é uma furada para a gente. Certo? Por quê? Se essa lei do certo e errado está dentro da gente, essa lei moral, ela foi colocada por Deus dentro da gente, a gente vai prestar conta por ela. E se a gente for prestar conta em função dessa lei estar dentro da gente, a gente está numa situação muito complicada, porque não fazemos ao próximo o que a gente gostaria que fizesse com... Nem estamos aí para Deus. Então essa lei moral que está dentro da gente já complica a situação, porque eu já estou o quê? Condenado. E dá para segurar essa lei moral? Eu faço o que quero? Nem Paulo, depois de convertido, conseguiu fazer. Ele falou, porque com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com minha carne vejo uma outra lei que não permite eu fazer o que eu quero. O querer fazer o bem está em, mas não consigo efetuá-lo. Então você vai ser julgado por essa lei. É o que a gente chama de argumento antropológico. Você vai ser julgado por essa lei que está dentro de você. Você vai ser... Aí você se justifica, né? Mas é só um pouquinho, está todo mundo fazendo. Mas, pô, Deus está olhando isso. Você não tem força realmente para não fazê-lo. Você precisa de alguém superior a você. E é o Criador que colocou ali dentro de você essa lei, do certo e errado. Vamos continuar? Compre um livro do C.S. Lewis, na Americana está R$19. Cristianismo puro e simples. Maravilhoso. Ele foi quem escreveu Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês conhecem Crônicas de Nárnia. Ele era amigo de Tolkien, ficava nos pubs escrevendo várias histórias. Inclusive escreveu O Senhor dos Anéis, Tolkien, né? Escreveu O Senhor dos Anéis. E ele, Príncipe Caspian, foi C.S. Lewis também. E ele faz... Alien morre para salvar o garoto, é Jesus morrendo pela humanidade. Tem toda uma analogia ali, tá? Então vamos lá. A folha voa. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o fez ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo, o Rodrigo, Gigi, o Deus que opera milagres, ele opera milagres de você ter ficado grávida sem poder pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então vocês recebem milagre pela fé. Vocês foram santificados pela fé no Cristo Jesus. E vocês agora querem viver a santidade como? Guardando regras? Ou continuam olhando para Jesus pela fé no que Ele fez por você e buscando o Espírito Santo constantemente para se santificar? É por isso que muita gente dentro da igreja julga os outros. Já falei de julgamento aqui, falei umas questões, mas é outra coisa. Porque você fica olhando para a lei. Aí fica, olha, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está fazendo aquilo outro. Porque quer comparar a pessoa com regras. É diferente de você exortar o irmão pessoalmente em amor. É diferente de você chamar o irmão e falar. De sentar com outras pessoas para conversar. Ajudar o irmão a sair daquela furada, ou daquele feitiço que está na cabeça dele. É totalmente diferente. Ok? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você será abençoado todos os povos.
De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. O que é a obra da lei? Guarda a lei, guarda isso, guarda aquilo. Não se prega nunca que você tem que nascer de novo. E que depois que você nasce de novo, você tem prazer na lei de Deus. Você não quer mais roubar, não quer mais matar, não quer mais mentir, não quer mais adulterar, não quer dar mais falso testemunho. Certo? Quer honrar o pai e a mãe, coisas que a gente não está nem aí para o nosso pai e nossa mãe, ainda mais quando entra os 19, 20 anos, que é aquela época da loucura, a gente só quer curtir. Que pai e mãe o quê? Que pai e mãe o quê? Eu quero curtir. Quantas vezes, eu perdi minha mãe nessa fase, sinto saudade dela, hoje, depois passou esse feitiço, eu sinto saudade, que é uma época que a gente acha que pode tudo, pode até voar. Entrando na adolescência, a gente começa a achar, mas foi minha mãe morreu, eu tinha 23 anos. Você está na vibe dela, eu estava em outra vibe, pegação, zoação, aí tu perde a mãe nesse momento, cara, quando passa essa fase, tu, caraca, eu estou falando besteira aqui, não, porque essa foi minha experiência, pode ser subjetivo, porém, todavia, entretanto, acho que isso aí há exceções, certo? Para toda regra há uma exceção, mas não legislamos em cima de exceções, em cima de regra. Ok? Aí diz lá, ele vai dizer que está em Gênesis 15, 6, quando Deus fala assim para Abraão. Abraão achava que o servo dele ia ser o seu descendente, ia receber sua herança. E Deus fala, não, você vai receber a herança do filho que eu vou te dar. Só que Abraão já ele tinha muita idade, ele já era velho. E a Sara já não podia mais também ter filho. E Deus fala assim, não, eu vou te dar um herdeiro, e sobre esse herdeiro, vou fazer uma nação. Quem é a nação do herdeiro de Abraão? Israel. Quem mais? Os árabes também. Só que ele é filho da concubina, Agar. E Abraão e Isaac é filho da Sara, da de casa. Amém? Depois de 430 anos que Deus justificou Abraão pela fé dele, Deus enviou Moisés com as leis. 430 anos. E o argumento de Paulo, daqui para frente a gente vai ver isso, é que uma vez que um testamento é ratificado, é confirmado, o juiz bateu o martelo, você herdeiro vai ser por aqui. Uma outra lei que vem, 430 anos, não pode abrogar a que veio anterior, a primeira. Ou seja, não pode cancelar a que foi estabelecida primeiro. Ninguém depois que você recebeu a herança do teu pai, vai poder chegar lá e falar, não, olha, eu quero essa herança. Não, já fez tudo aqui, já está tranquilo. É por aqui. A não ser se aparecer um irmão fora do casamento, né, e tal, aí já é outra coisa. Mas, o que a gente está falando aqui? Está falando dessa questão, de que uma vez que Deus anunciou o proto ou pré-evangelho a Abraão, que a humanidade seria abençoada pela essa fé que ele teve, nada vai vir para abrogar, cancelar isso. Por isso que o judeu, mesmo o judeu que tinha lei, ele nunca foi intenção de Deus o judeu ser salvo pelas regras da lei. Sempre foi pela fé, como seu pai Abraão. Por isso que a gente diz que os judeus, eles eram salvos pelo Messias que viria, porque ele foi anunciado lá atrás. E nós somos salvos de quê? Da ira vindoura, do julgamento de Deus sobre nossa vida, pela fé no Cristo que já veio. Ok? E isso a gente vai ver semana que vem. Essa parte aqui, eu quero ler Gênesis com vocês, quero ler Romanos 4, se alguém quiser já lendo Romanos 4 e Gênesis 15. Só uma pergunta para vocês, o que glorifica mais a Deus? Você crê que ele enviou o seu Cristo, que ele fez toda essa obra antes da fundação do mundo, que era propósito dele ter enviado Jesus morrer daquele jeito por mim, por você, e agora você crê no sacrifício dele. O que honra mais a Deus? É essa visão pela fé, ou você tentar guardar as coisas, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque senão se torna mérito teu a salvação. E a Bíblia vai dizer que se você guardar 10 e cair em 1, quebrou tudo, é igual a matéria do ensino médio. Tu pode passar em 9, ficou em uma, está repetindo. Pelo menos antigamente era assim, tinha dependência e tal, essas coisas.
Tinha que fazer tudo de novo. Então, não tem como guardar a lei, é muita coisa, ninguém consegue. Ou eu me baseio pela lei e eu não vou conseguir guardar, ou eu vou me basear pela fé em Cristo Jesus. Então ele vai dizer em Romanos 4, aquele que não trabalha, mas crê naquele que trabalhou no seu lugar para justificar, acabou. Somos nós, aqueles que Deus não imputa mais pecado. Por quê? Porque tudo que eu e você merecíamos foi em Jesus que caiu. Todos os grandes homens tentam destruir esse ponto central, a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, ele está junto com Buda, está junto com Maomé, está junto com qualquer um. Mas se ele ressuscitou, a minha tese, inclusive, no final quando eu estava fazendo convalidação de créditos, para meu diploma ser reconhecido pelo MEC, a minha tese foi sobre as bases da ressurreição de Cristo. Existe um livro chamado Defesa da Fé, Defesa de Cristo. Tem até um filme, vocês podem ver pelo YouTube, em Defesa de Cristo. O cara procura os maiores especialistas com pós-doutorado para falar sobre todas as questões da ressurreição de Cristo. O nome dele é... Qual o nome dele? Lee Strobel. Você pega, ele era um jornalista do Washington Post, ele era um jornalista investigativo, então ele tinha uma prática enorme em fazer investigações policiais. E ele então, a mulher dele se converte, ele, meu Deus, a mulher vai virar uma beata, meu Deus do céu. Aí começa a ter um monte de problema em casa, né? Porque ela está um doce de pessoa, está maravilhosa, mas ele não aceita aquilo. Aí o que ele faz? A gente passou esse filme aqui já. Em Defesa de Cristo. E aí o que ele faz? Ele tem 2 livros, Defesa da Fé e Defesa de Cristo. E ele vai fazer o quê? Ele vai pedir 1 ano de licença no Washington Post para investigar a ressurreição de Cristo. Então ele vai para analista, para psicólogos, psiquiatras, vai para médicos, vai para tudo para falar sobre aquilo ali. E no final ele se converte. Hoje ele é membro, ele é pastor da igreja, não, isso é de presbítero, da igreja Salt Lake City, que fica na Califórnia. E ele escreveu esses 2 livros, Em Defesa da Fé e Em Defesa de Cristo. E ele entregou a vida, um cara que era ateu, e foi investigar a fé. Essa é a melhor conversão, porque o cara vai lá e cavuca tudo, e quando se conversa com convicção. E mais, esse C.S. Lewis, eu já falei para vocês, do Cristianismo Puro e Simples, era um ateu. Ele era um literato, professor de literatura na Inglaterra, e ele era um ateu. Então, semana que vem a gente vai estar estudando justamente sobre isso. Aprendendo justamente sobre isso. Sobre ser salvo pelas regras, pelo que eu faço, pela lei, ou pela fé única e exclusivamente naquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E aí eu me torno apaixonado por esse Deus, agradecido demais, porque minha mãe poderia até morrer por mim, apesar de ter muita mãe jogando a criança aí no lixão, né? Como tem. Aí Deus fala assim, ainda que uma mãe o abandone, eu todavia nunca lhe abandonarei. Esse é o melhor amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. Suas mãos feridas, por amor de muitas vidas. E